A paz do Senhor, queridos. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida nesta manhã maravilhosa. Vamos lá? A mais uma manhã com Deus, a mais um momento com a palavra de Deus. Esta manhã com Deus, dia 14 de maio de 2021. Eita, como o tempo passa rápido, não é? O tempo passa muito rápido. Hoje, dia 14 de maio de 2021. Muito bem, queridos, a todos aqueles que vão se achegando conosco aí, sejam bem-vindos. Você que está antenado, a gente pluga aqui, bota a live para acontecer e você já está aí do outro lado. Parabéns. Eu sei que hoje está difícil de sair de debaixo daquelas cobertas, não é? Mas se você não conseguiu sair, fica aí mesmo. Fica aí mesmo, está gostosinho, não é? Fica aí e acompanha conosco a palavra aí pelo Facebook. Então eu queria que você compartilhasse e que você pudesse ser muito bem-vindo aí. Beleza pura? Nós vamos fazer uma oração e já vamos comentar a respeito da segunda carta de Coríntios, capítulo de número 4. Vem comigo hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito do vaso de barro, da grande essência que está dentro do vaso de barro. O que mais vale, o vaso ou necessariamente o conteúdo, não é? Então nós vamos falar a respeito disso hoje e eu queria que você pudesse se apegar com isso, porque vai ser muito gostoso, beleza? Coloca no teu coração aí aquilo que anseia, aquilo que você deseja em receber do Senhor, e nós vamos orar. Vamos orar para que você seja abençoado. Enquanto isso, faz aí como Lu, como Vinícius, como outros aí que já estão compartilhando. Beleza? Vamos lá. Pai querido, Deus eterno, nós queremos te louvar por esta manhã. Uma manhã, Senhor Deus, fria, geladinha, mas é a manhã que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por termos a disponibilidade e a disposição também de estarmos fazendo essa live a respeito da Tua Palavra. Que o Senhor seja glorificado e que a excelência do Seu poder seja mais uma vez, ó Deus, exaltada. Que o Senhor permaneça conosco, que o Senhor abençoe todos os lares, o Senhor abençoe todas as casas, que o Senhor nos conceda um dia e um final de semana muito abençoado. Senhor, abençoa, prospera, traz, ó Deus, a Tua bênção sobre os nossos corações, que haja, Senhor Deus, sobre nós, haja, Senhor Deus, uma alegria, uma dependência de Ti, ó Deus, em o nome de Jesus. Nós oramos pedindo um milagre financeiro, um milagre na vida pessoal, um milagre dentro da igreja, que haja um milagre por onde quer que esse meu amado e querido irmão anda, que o Senhor possa estar fazendo coisas extraordinárias, como já temos visto, muitos serem abençoados, ó Deus, nós desejamos que hoje também aconteça. A bênção sobre a vida de todos os nossos irmãos, aqueles que precisam de cura, eu profetizo em nome de Jesus, que haja cura. Aqueles que precisam de um milagre na vida financeira, seja na vida pessoal, em qual área for, nós declaramos em nome de Jesus Cristo, declaramos em nome de Jesus a bênção do Senhor, a vitória do Senhor chegando na vida de cada um deles, e que o Senhor nos dê a instrução da Tua Palavra agora, em o nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Pega aí, compartilha, por favor, e nós vamos agora entrar na segunda carta de Coríntios, capítulo 4. Eu convido você a vir conosco, compartilhando aí e também sendo abençoado com essa palavra. Bora lá então. Eu entendo aqui que esse texto vai trazer para nós um entendimento muito bom com relação a quem nós somos e ao que está dentro de nós. Que ministério é esse que nós estamos exercendo? Que ministério é esse? Às vezes não temos a dimensão da força que tem.
Você já reparou que às vezes nós lidamos e parece que quando olhamos para esse ministério, muita gente pensa que é um peso. O ministério do Evangelho, que eu digo, pensa que é um peso, pensa que é algo desprezível, mas o ministério que nós temos hoje, o Evangelho do Senhor, é a coisa mais preciosa. Mais preciosa. Olha como que diz 2 Coríntios 4. Portanto, vendo que temos esse ministério, como nós temos recebido misericórdia, então não desfalecemos. Mas tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, não andamos em astúcia nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade recomendamos a consciência de todo homem à vista de Deus. Mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe sobre eles. Muito bem, queridos, fazendo uma introdução nesse texto, o versículo 1 vai falar do ministério, que é o Evangelho. Todos nós temos um ministério. É interessante nós pontuarmos que o ministério não é só para o obreiro da igreja. O presbítero, o pastor, o evangelista, esse tem um ministério, você também tem um ministério. Cada um tem um ministério, sabe? E esse ministério é a propagação do evangelho. O grande poder está sobre o evangelho. O poder não está sobre você simplesmente por quem você é. O poder não está sobre mim só porque eu sou pastor, só porque eu tenho um título. Não. O poder está sobre o evangelho. E você já viu no versículo 4 que o Deus desse mundo, quem é o Deus desse mundo? Satanás. O Deus desse mundo cegou a mente daqueles que não creem. Ou seja, às vezes nós criticamos, mas por que aquelas pessoas não entendem? Por que ela não crê? Irmão, ela está cega. Quando fala cegou o entendimento, está dizendo assim, sabe, colocou tapa nos olhos. A pessoa não consegue ver. Por mais que o evangelho é lindo e maravilhoso, mas a pessoa não consegue ver. Ela só vai conseguir ver quando nós entrarmos com oração e tirarmos a venda dos olhos dela. Aí sim ela vai ter o pleno conhecimento do poder do evangelho. Enquanto isso, o evangelho vai estar, sabe, que é como se fosse escondido, como se fosse oculto dessas pessoas. É importante que antes de eu evangelizar uma pessoa, antes de eu falar de Jesus para uma pessoa, eu ore muito por ela, muito. Não vai adiantar eu falar de Jesus para alguém e não ter o cuidado de orar, porque na maior parte das vezes as pessoas estão cegas, elas estão surdas, elas estão sem condição de declarar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas. Então assim, é necessário que nós tomemos realmente isso como um cuidado. O ministério que nós temos é a propagação do Evangelho, mas por trás disso existe uma necessidade de orarmos, porque o Deus desse século tem cegado, tem omitido a informação correta, sabe, de todos aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador. Nós temos um ministério. Que ministério é esse? Propagação do Evangelho. Todos nós. Eu costumo dizer na igreja que é assim, o pintor, ele é um missionário disfarçado de pintor. Sabe, o vendedor, ele é vendedor, ele trabalha lá na loja, lá na empresa, mas ele é um missionário disfarçado de vendedor. O motorista, por sua vez, ele é um missionário disfarçado de motorista. Pastor, como assim? Eu quero dizer que a função principal nossa, desde o momento que você recebeu Jesus no seu coração, é ser um propagador do Evangelho do Senhor. Como eu devo fazer isso? À medida do necessário, à medida, sabe, em que eu for
conduzindo a função que você tem, você precisa ir descobrindo como é a melhor forma de você falar do amor de Jesus para aquelas pessoas que estão do seu lado. Às vezes estão do seu lado trabalhando o dia inteiro e quem sabe elas nunca ouviram falar de Jesus, não com o amor que você tem. Talvez elas ouviram falar de Jesus como um nome, só um nome, ouviram falar de Jesus até mesmo como um comércio, as pessoas fizeram como se fosse um comércio. Veja que no versículo 2 vai dizer: tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente. Como é manipular a palavra do Senhor enganosamente? Muitas pessoas usam do Evangelho, usam da palavra para tirar proveito próprio. Você sabe disso. Você sabe que há pessoas que usam do altar, usam da igreja, do seu conhecimento, para tirar proveito próprio. O Evangelho em si nem está ganhando nada, mas a pessoa está se beneficiando com o Evangelho. Então o texto vai dizer: não seja, desonesto desta forma. Não seja. 2 Coríntios 4, versículo 2, que eu acabei de citar. Então, queridos, temos um ministério e nós operamos nesse ministério pela nossa força, pelo nosso conhecimento? Não, definitivamente não. Nós operamos sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a graça, é o favor de Deus para conosco. O ministério está em nós não porque somos bons, mas porque a graça de Deus nos alcançou. Então o ministério de levarmos a palavra do Senhor, o ministério de anunciarmos as verdades libertadoras, não diz respeito à minha capacidade, mas diz respeito àquele que opera em mim todas as coisas. E quem opera em mim todas as coisas? Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo que habita dentro de nós. Essa é a graça de sermos nós fortalecidos no Senhor, a graça de nós sermos capacitados no Senhor desde o abrir a boca. Irmãos, o que você tem que fazer é ter a ousadia de abrir a boca e de falar do amor de Jesus. O Espírito Santo vai te conduzir ao melhor, mas você tem que ter, a iniciativa, a coragem, e o restante Deus vai fazer tudo sobre a sua vida. Eu quero dizer para você aqui, uma das coisas que eu denoto como mais importante nesse capítulo, é analisarmos o que tem no versículo 7. No versículo 7, diz assim, vou ler o 6 também, pode ser? 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse nas trevas, brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Em meio às trevas que nós vivíamos, a luz de Deus, pela misericórdia dele, brilhou sobre as nossas vidas. E brilhou sobre as nossas vidas para que a luz do conhecimento da glória de Deus resplandecesse sobre as nossas vidas. Não diz respeito a que eu sou bom e que eu fui salvo, simplesmente pelo meu conhecimento. Não, diz respeito, da misericórdia, da bondade do Senhor que nos alcançou. Agora no versículo 7 diz assim: temos porém este tesouro em vasos de barro. Veja que aqui Paulo vai dizer assim: temos esse tesouro. O que é o tesouro? O conhecimento do Evangelho do Senhor. O conhecimento do Evangelho do Senhor, que é o poder para a libertação, para a nossa regeneração. Veja que aqui Paulo vai abreviar dizendo assim: temos este tesouro em vasos de barro. Olha para você ver como que ele frisa isso: tesouro em vaso de barro. Ele poderia ter colocado só vaso, não era? Mas ele vai colocar aqui uma classificação desse vaso. Esse vaso não é um vaso de ferro, não é um vaso super resistente. Esse vaso é um vaso de barro. E se você conhece um vaso de barro, se você batê-lo, ele vai quebrar.
Ele foi moldado com um barro flexível, sabe, um barro maleável. Ele foi moldado, só que aí ele foi colocado a uma temperatura, e agora que ele já está seco, talvez envelhecido, ele está ali, mas se você der qualquer impacto nele, ele vai quebrar. A resistência dele é pequena. Agora veja que Paulo ilustra: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus se agrada de fazer dessa forma. Deus também, pela sua sabedoria, entende que dessa forma vai ser melhor, porque se somos vasos de barro, logo, se alguma coisa acontecer na nossa vida sobre o ministério que Deus nos confiou, a glória não vai ser nossa, mas vai ser do Senhor, porque todos nos conhecem e sabem que somos vasos, sabe, frágeis, somos vasos de barro. E todos sabem que se alguma coisa acontecer, sabe, de benéfico, alguma obra do Senhor for cumprida em nossa vida, o que vai acontecer? Se alguma obra maravilhosa acontecer em nossa vida, a honra, a glória e a exaltação será dada ao Senhor. Então veja que ele diz: para que a excelência do poder seja de Deus, não nossa. Agrada ao Senhor trabalhar com as nossas vidas dessa forma, no entendimento de que nós somos os vasos, sabe, de barro. Agora ele vai citar, tanto no versículo de número 1, ele vai dizer: olha, esse ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos. Olha no versículo 16: por causa disso nós não desfalecemos, mas ainda que nosso homem interior pereça, contudo o homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia, porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Ou seja, o Senhor está querendo dizer que na realidade nós precisamos persistir, mesmo que nós notamos que somos limitados e que somos o vaso de barro, nós não podemos nos desfalecer, porque a glória do Senhor está em Deus certamente manifestar a sua glória sobre as nossas vidas. Nós somos os vasos de barro, somos frágeis, mas o poder de Deus, é como Paulo também vai dizer na carta, dizendo assim, de que o poder de Deus opera sobre as nossas limitações, sabe? É o poder de Deus vai operando sobre as nossas fraquezas. É assim que Deus age. Nas nossas fraquezas o poder de Deus, sabe, se fortalece. Quanto mais nós entendemos que somos dependentes de Deus, mais Deus vai operar em nós o seu querer, mais Deus vai fazer em nossas vidas a sua vontade se cumprir. Então que nesta manhã você aprenda: temos um ministério, o ministério do Evangelho do Senhor. Todos nós temos essa incumbência. Nós operamos esse ministério na nossa força? Não. Nós operamos esse ministério na força da graça do Senhor. Nós agimos sobre, sabe, essa soberania, que é o Espírito Santo agindo dentro de nós. Irmãos, por que o texto vai dizer, sabe, que temos um tesouro? E o tesouro, sabe, algo valiosíssimo, você guarda em lugares seguros. Um tesouro porque é de um valor inestimável. Bora lá, queridos. Segura firme comigo. A internet está querendo dar uma caidinha aqui, mas nós vamos firme. Irmãos, é aquilo que eu disse no início. Às vezes as pessoas não têm noção do que está em nós. Irmão, o próprio Deus está em nós. O Espírito Santo é a pessoa de Deus. Hoje, o ministério atuante é o ministério do Espírito Santo. Deus Pai cumpriu a sua palavra e o Verbo se tornou carne. Então Deus cumpriu o seu papel, Jesus Cristo cumpriu o seu papel de vir a esse mundo e de morrer por nós pecadores. Agora é a obra do Consolador. Ele, o Consolador, habita dentro de nós e nos auxiliará em todas as coisas.
Isto é extraordinário? Então, assim, esse é o tesouro, a graça do Senhor, a própria pessoa do Espírito Santo morando dentro de nós e nos ajudando em todas as nossas limitações. Que você saiba guardar esse tesouro, mas não é só guardar, você saiba usar esse tesouro. No versículo 2, o texto vai dizer que não haja de forma, desonesta. Porque a graça que temos hoje, o tesouro que temos hoje em vasos de barro, não é para nos beneficiarmos, não é para que nós venhamos sermos conhecidos e com isso, venhamos tirar proveito do Evangelho. A graça que temos hoje, o tesouro que temos hoje, é para propagarmos o Evangelho, é para anunciarmos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Um ótimo final de semana abençoado, cheio de bênçãos e de vitórias. Vamos orar para encerrar e nós estamos nos despedindo aqui agora, beleza? Fica com essa palavra e lembra de que o Senhor, Ele quer aperfeiçoar o seu conhecimento dentro da sua vida, beleza? Papai querido, nós queremos te louvar por mais um dia, mais um momento da tua presença, que o Senhor seja glorificado e exaltado. Pai, alcança a cada um que fez um comentário aqui hoje, pediu uma oração, a cada um que compartilhou esse vídeo, a cada um que está conosco aqui hoje, priorizando ter uma manhã com Deus, uma manhã sobre a Tua Palavra, que o Senhor os alcance e que torne a vida deles maravilhosamente, ó Deus, abençoada por Ti. Eu abençoo a todos, no nome de Jesus. Declaro a vitória, a cura, o milagre, a proteção. Declaro que a sorte do Senhor estará sobre as nossas vidas sempre. Que a bênção do Senhor, o amor do Senhor seja sobre nós. Amém? Deus abençoe, um ótimo final de semana. Fica com Deus.